Tô aprendendo, gente, tá? Bom, vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre Arte Nouveau. Arte Nouveau foi um movimento artístico que começou, na verdade, não é nem um movimento artístico, foi um boom de explosão que aconteceu dentro da história da arte, que vai do final do século XIX até mais ou menos 1920, que é o início do século XX, tá? O que aconteceu? Nós tivemos peraí, gente, eu estou respondendo aqui no chat. A atividade, perguntas e entrevista na carta? Sim, lá na carta. Nós tivemos a Revolução Industrial do final do século XIX e início do século XX. Com isso daí, as indústrias eles tinham que dar conta de vender suas produções, eles tinham que dar conta de arrumar emprego para as pessoas. Aliás, eles davam emprego para as pessoas, mas eles precisariam de ter aonde colocar isso daí. Então se criou a Arte Nouveau. A Arte Nouveau nada mais foi do que expandir o ferro e outras modalidades da indústria, vidro, dentro da construção civil. E isso daí, então, a gente vai chamar de Arte Nouveau ou de Arte Déco. Tudo isso daí vai acontecer numa época chamada de La Belle Époque, que é uma época que eu gostaria de ter vivido, que as mulheres usavam aqueles chapelões bonitos, aqueles espartilhos fininhos, mas a roupa mais fininha, né, meninas? Com aquela bundinha falsa atrás que elas faziam de almofadinha. Tem um filme, gente, que eu vou recomendar para vocês agora no descanso de vocês, tem no Netflix, mas não sei se é pago, que se chama Meia-Noite em Paris. É um filme maravilhoso sobre essa época e fala de todos os artistas dos movimentos de vanguarda que vocês devem estar estudando já com a Carla e vocês vão estudar comigo a partir de agosto. Então é um filme muito legal para vocês estarem antenados nas coisas dessa época aí. Então vamos lá. Eu posso fechar isso aqui, gente? Tem uma coisa me atrapalhando, vou fechar aqui. A introdução, para vocês entenderem o que foi a Arte Nouveau. A Arte Nouveau, ou Arte Nova, é um estilo internacional de artes e de arquitetura e de artes decorativas. Então, ela está ligada à casa, tapeçaria, objetos de decoração, a tudo isso daí. No início, era uma arte aplicada à indústria, que foi o que eu falei no começo, e que foi muito apreciada de 1890 até os anos 20. Aí, ela foi uma reação à arte acadêmica do século XIX, que é aquela coisa que a gente viu lá do romantismo, do realismo, do neoclassicismo. Então, ela veio em reação a tudo isso daí, porém, ela também se baseou nessas coisas, tá? É inspirado principalmente nas formas e estruturas naturais, coisas assim, folhas, linhas, não somente de flores e plantas, mas também das linhas curvas. Gente, vai se usar muito as linhas sinuosas. Isso é o que a gente mais vai ver daqui para frente. É inspirado principalmente por formas e estruturas naturais, já li isso daí. A Arte Nouveau foi mais popular na Europa, mas a sua influência foi global, inclusive no Espírito Santo. Todo mundo sabe onde que é a Praça 8, onde tem aquele relógio grandão lá no centro de Vitória, não sabe? O dia que vocês passarem por ali, vindo da Praia do Canto para Cariacica, não sabe o quê? Não, é ali perto do porto. Vocês indo de Cariacica para o Shopping Vitória, a gente passa pelo Palácio Anchieta e logo à frente, logo depois, do lado esquerdo, tem uma torre enorme e lá em cima tem um relógio. Ali é a Praça 8, a Praça do Relógio. Então, todos aqueles casarios que tem na Jerônimo Monteiro, que é aquela rua que passa ali, vindo do shopping Vitória para Cariacica, aquela avenida principal que sai de Vitória é a Jerônimo Monteiro. Se você olhar de um lado e do outro, dos dois lados, todos os prédiozinhos que vocês vão encontrar por ali são prédios neoclássicos ou da Arte Nouveau. Os que tiverem uma sacadinha com ferro fundido, é Arte Nouveau.
tá? Então, a Arte Nouveau ela vai unir muito isso, ela vai unir a estrutura, né, a arquitetura em si do neoclássico, porque ela vai se basear também no barroco e no rococó, e vai juntar isso daí, o ferro e o vidro, tá? Então é muito legal. Quando agora, a próxima vez que vocês passarem por aí, observa, porque a gente fala aqueles prédios velhos do centro de Vitória, mas aquilo ali é histórico. Aquilo ali foi tombado pelo município e você não pode nem mexer. Teve uma época que eles estavam até tirando aqueles tapumes lá da frente, pintando, acho que foi uma Souvenir, patrocinou para as pessoas pintarem os prédios, para fazer. Isso na Europa é muito comum, gente. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não dá muito valor a essas coisas, talvez por a gente ser um país. Então, espera que tem alguém aqui esperando para entrar. Bom, voltando, então a arte nouveau foi mais popular na Europa, sua influência foi global, e o período em que esteve muito em voga foi chamado de La Belle Époque, que é o que eu falei para vocês, que eu gostaria muito de ter vivido nessa época. Acho que era uma época, é aquela foto, quem viu o mural, é aquela foto que eu coloquei lá para vocês, de Paris, com os homens de fraque, de cartola, de bengala, e as mulheres todas bonitinhas e tal. Bom, então vamos lá. Essa foi a nossa introdução. As causas. Já falei também, só vou repetir. Isso daqui, gente, vocês poderiam depois, quando eu colocar o link para vocês estarem copiando no caderno de vocês, tá? Porque quando você copia, você grava e aí lá no Enem você vai lembrar disso tudo. Existia na sociedade em geral o desejo de buscar um estilo que refletisse e acompanhasse as inovações da sociedade industrial. A gente estava caminhando para a tecnologia. Então, vamos mudar essa coisa desse troço, essa abelharia, dessas coisas muito clássicas, vamos dar um up nisso aí, vamos colocar uma coisa moderna nisso daí. Já que a gente tem ferro em abundância, a gente tem vida em abundância, vamos fazer uma coisa diferente. Essa foi o pensamento do povo daquela época. Ele opunha-se ao historicismo e tinha como tônico de seu discurso a originalidade. Vamos colocar coisa da natureza, vamos pegar coisa do nosso dia a dia e vamos incrementar esse troço aí para ele ficar diferente. E eles queriam a volta ao artesanato, já que eles estavam com a indústria e que as pessoas forjavam ferro à mão, trabalhavam o vidro igual os vitrais da Idade Média, só que de uma forma mais moderna, vamos aquecer isso daí para voltarmos com os artesanatos. E aí uma observação legal para fazer é que a arte nouveau ela é facilmente reconhecível. Quando eu mostrar as fotos para vocês, daqui para frente, quando vocês forem no Rio de Janeiro, São Paulo, Centro de Vitória, que vocês observarem um prédio antigo, uma escadaria antiga, vocês de cara, o dia que vocês forem no Teatro Carlos Gomes, essa escada aqui é arte nouveau, tá? Bom, a arte nouveau era facilmente reconhecível pelas linhas graciosas, exageradas e espiraladas, traços alongados e formando arabesco. Arabesco são essas voltinhas, igual tem nos meus slides aí, essas coisas meio... Aqui não tem voltinha, aqui a linha é uma linha quebrada. Mas se ela tivesse um monte de voltinha com essas bolinhas nas pontas, seria alguma coisa que a gente chamaria de arabescos, tá? Entrelaçamentos de folhagem, flores, e graças a isso ficou conhecido também como estilo floral. As características, que é isso que vocês vão precisar para o Enem. Sempre, acho que de 2 em 2 anos cai uma questãozinha de arte nouveau no Enem. Exuberância decorativa, formas onduladas e elegante. Para mim era elegante até demais, vocês vão ver. Então, exuberância decorativa, formas ondulantes, as linhas sinuosas e elegantes. A era industrial quebra a autoridade das formas clássico-históricas, que é o que o Renascimento, o Barroco, o Rococó e o Neoclassicismo fez até então, tá? Lembrando que a gente está no final do século XIX, início do século XX. Novos materiais e tecnologias favorecem essa ruptura radical. Então, o que eu falei lá no começo,
Revolução Industrial, criação do saber trabalhar o ferro, saber trabalhar o vidro, tudo isso daí foi fator primordial para acontecer a arte nouveau. Formatos de folhagens e contornos sinuosos usados em exaustão, vocês vão ver que até enjoa, tá? Principalmente o formato do lírio aquático. O lírio aquático é tipo a nossa Vitória Régia, tá? Só que ela tem mais folhinha, é menorzinha e é mais fechadinha. Orientado basicamente para o design. Que tipo de design? O design de móveis, de tapeçaria, de decoração, de abajur, de jóias, a gente vai ver isso mais para frente. A decoração torna-se elaborada e exótica, até mesmo as pessoas que tinham menos recursos, elas conseguiam ter esse mobiliário na casa delas, eles conseguiam colocar alguma coisa da arte nouveau, pelo menos os vitrais, e isso fazia com que todo mundo tivesse no mesmo patamar. Muitas vezes esse exagero faz até a coisa ficar meio mórbida, ou seja, aquela coisa assim meio de, nossa, carregado demais, me sufoca, que é o que o barroco faz com a gente, tá? Bom dia para você também, Heitor. Aí é o Heitor fazendo graça, tá? A decoração torna-se elaborada exótica, às vezes mórbida. Teve influência das gravuras japonesas, do barroco e do rococó francês. Por quê? Porque ela era elegante. Então, toda essa coisa da elegância da Belle Époque veio do rococó, porque vocês sabem, ó, o Fili está lá rindo, né? Vocês sabem que o rococó era todo cheio de frescura, que era aquela roupa cheia de laços, os homens muito bem arrumados, e isso tudo foi para a Belle Époque, porém de uma forma mais enxugadinha, mais enxuta. As mulheres não precisavam estar com aqueles saiões, elas já mostravam um pedacinho do tornozelo, as roupas eram mais compactas, porém a elegância ia continuar, tá bom? Então vamos lá, agora a gente vai começar a entender o rococó. O rococó não, ou então você está atrapalhando minha aula, tá? A Belle Époque, a arte nouveau. Se vocês observarem a escada que está do lado esquerdo, vocês já vão entender direitinho tudo que eu falei até então. Olha o chão, é todo de ladrilho, na realidade isso é um mosaico, com todo o arabesco que eu falei para vocês. Olha a parede é toda pintada, isso é pintura feita à mão, tá, gente? Toda pintada com linhas sinuosas, isso daí é um verdadeiro arabesco. O ferro no corrimão da escada, essa parte, esse parapeito que tem aí no corrimão da escada, todo esse desenho aí é em ferro, e isso também são arabescos. E olha as curvas, gente, a escada não pode ser retinha, ela tem que ser toda ondulada. Os degraus têm a forma arredondada, corrimão de uma parte para o outro, tem que ter uma reentrância para depois ele começar com uma linha sinuosa. Então, por aí vocês já estão vendo a característica da arte nouveau. Na imagem do meio é a entrada de um metrô em Paris. Até hoje ele é desse jeito, tá? Aliás, eles preservaram muito e eles praticamente no centro de Paris, na Paris antiga, é toda dessa forma aí. Vidro, vocês estão vendo a estrutura de vidro com ferro, a armação em ferro e segurando essa plaquinha aí, essas duas hastes que vocês estão vendo aí do lado, que parece um dragão porque a imagem está pequena, o que são isso? Isso são flores, são lírios, nesse caso aí não são flores aquáticas, são lírios, tá? A parede realmente parece um carpete, mas isso é uma pintura, porque nessa época existe o papel de parede já, mas eles fazem questão de fazer tudo isso manualmente, porque é para dar valor ao artesão, tá? É muito legal. Eu vi, depois eu vou falar para vocês mais para frente. Então, as entradas do metrô no centro de Paris continuam desse jeito, eles fazem manutenção, é claro, mas é dessa forma. Lá em cima, o slide de cima do lado direito é a fachada de um dos maiores hotéis da época da Belle Époque, tá? Grande Hotel Europa, se não me engano, Europa, porque o chat está na minha frente. E olha como é que ele é todo cheio de curva. A fachada dele, que hoje a gente usa tudo quadrado, nessa época eles vão usar
arredondada, né? Bom, passando mais para frente, eu tenho que ficar de olho na hora. Aí a gente vai ver que a Arte Nouveau, ela não vai aparecer só nas escadarias ou só nas fachadas. Do lado esquerdo, a gente vai ver pingentes. Isso aí são pingentes para os meninos que não devem saber o que é isso. São essas penduricalhas que a gente coloca nos cordões. Então, a gente tem um que parece uma libélula, tem outro que é só como se fosse um sino. Esse do canto esquerdo, na parte de baixo, é uma flor d'água. É o que seria a representação de uma flor d'água, tá? Em cima desse lírio, aí lírio está de cabeça para baixo, né? Nós temos uma esfinge de uma mulher. Então, isso aí é a ourivesaria, que vai ser muito valorizada nessa época. No meio, a gente tem uma peça de mobília, uma cadeira. Gente, nos anos 80 e 90, mais nos anos, mais para os anos 90, esse estilo de cadeira voltou à moda. Isso foi muito usado. E aqui na minha casa eu tenho até uma cadeira não parecida com essa, mas bem da Arte Nouveau, que ela é bem retrô, meus meninos são doidos que eu jogue ela fora, eu falo que não jogo de jeito nenhum. Então, o mobiliário foi muito usado de novo nos anos 80 e 90, esse mobiliário de curvas. Se vocês observarem, o encosto da cadeira ele é arredondado, as linhas laterais também são arredondadas e sempre a linha curva. Tem muita linha curva, é retrô, é Arte Nouveau. E os vitrais, que é o mesmo processo de fabricação dos alquimistas lá da Idade Média, porém numa forma mais enxuta, uma forma mais moderna, uma forma mais limpa, vamos dizer assim, né? Isso aí seriam flores estilizadas. A gente vê do lado esquerdo aí desse vitral, do lado direito do vitral, esses pêndulos que sobem e lá em cima são verde, que é como se fosse a folha, botões e um que seria uma rosa, tá? Bem estilizado. Aí vem o que é mais bonito na parte de decoração da Arte Nouveau. Esses abajur. São abajur a gente diz abajur de cabeceira, né? Abajur de mesa. Porque nós temos o lustre, que é o que pende do teto, que eles também fizeram muito, só que não deu para colocar, porque senão ia ficar muito slide. Mas essa mesma cúpula, imagina ela com a corrente para cima e presa no teto. Então, eles usaram as duas formas. E essas cúpulas, gente, elas são artesanais. Então, característica da Arte Nouveau, valorizar o artesão. Pedacinhos de vidro, mas vocês podem observar que a maioria deles, o desenho é o quê? É um desenho mais abstrato, é um desenho menos complexo. Eu acho, assim, fantástico, eu acho muito bonito. Já falei que eu gosto muito dessa época. E aí a gente vai para os vitrais. Observem esse teto que tem do lado esquerdo de vocês, lá em cima. Esse teto é o teto da Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. A Confeitaria Colombo é dessa época, acho que é 1905, ela foi criada em 1910. O dia que vocês forem ao Rio de Janeiro, deem uma passadinha, pelo menos para comer um croissant, porque lá tudo é muito caro. Mas vale a pena você entrar, que lá tem tudo lá é Arte Nouveau, tudo lá é Belle Époque, tá? Então, esse é o telhado deles. A Arte Nouveau foi introduzida no Brasil. Você veio até para Vitória, imagina, no Brasil, no Rio de Janeiro, então, ela bombou, tá? No Rio de Janeiro, acho que a cúpula, se eu não me engano, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é toda em Arte Nouveau. A escadaria da Biblioteca Nacional é em Arte Nouveau. Muita coisa no Rio, muita. A gente vai ver uma casa daqui a pouco que é lá no Rio de Janeiro. Mas esse teto, ele é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo e é a expressão máxima do que foi o vitral dentro da Arte Nouveau. Essas imagens que tem mulheres, a da direita, a de cima e a da esquerda de baixo, isso são vitrines. Essa do lado esquerdo, na realidade, é mais um cartaz, mas isso são vitrines das lojas de época. É toda de vidro. Como é que é isso, gente? Eles pegam essas três imagens aí, elas já não são mais igual a Central e igual a da Cafeteria Colombo.
Elas são, a gente usou isso também muito nos anos 80. Você pega um espelho grandão, um vidro grandão, você faz o desenho, você coloca o desenho do lado de baixo desse vidro, você usa a tinta, né, que é tinta para vitral, que a gente chamava, é uma bisnaga em pasta, você faz todo esse contorno preto para dar essa ideia do chumbo que agarra lá os vitrais da Idade Média, e depois você pinta parte por parte. E nos anos 80 a gente mandava espelhar depois por cima dessa imagem que você fez e pintou. E faz exatamente esse efeito daí, que era dessa forma que eles faziam, os vitrais da época da Belle Époque, da Arte Nouveau, bom? Ou da Arte Déco. Esse central aqui seria mais ou menos o que se usaria para dividir a sala da varanda, ou a sala do pátio, a sala de estar, a sala de jantar. Eles faziam esses painéis de vidro aí, bem legal, tem um trabalho para limpar, mas bem legal. Aí vamos para as fachadas. Olha só que coisa mais interessante. A fachada que vocês estão vendo, esse portal que vocês estão vendo do lado esquerdo em cima, olha essa curva que eles fazem, isso aí é mármore. Depois a gente vai ver que eles vão usar isso dentro de casa também como marco de porta. Em vez de colocar o batente da porta, eles fazem todo esse desenho aí no entorno para você passar de um ambiente para outro. Então, o portal com a fachada. Olha em cima dessa porta, essa gradinha, uma sacadinha de grade, são gradinhas pequenininhas. No meio também, a gente também tem, todas elas a gente tem o ferro, né? Mas essas sacadinhas é que eu quero falar para vocês, que é o que a gente vê nas ruas aqui de Vitória, nas casas aqui de Vitória, aqui da Avenida Jerônimo Monteiro. Então, olha como eles usam a linha curva. Essa aqui do meio, aqui embaixo, que tem essa carranca, essa gárgula aí em cima, que deve ser um deus da mitologia grega. Então, é aí que eu falo para vocês que eles se basearam também no Barroco e no Rococó. Olha do lado direito, essa sacada arredondada dessa casa. Essa casa fica em Barcelona, eu vi essa casa, ela é lindíssima. Ela é arredondada e ela é toda trabalhada. Gente, isso aí foi trabalhado no concreto. Então, eles têm que fazer uma forma de gesso e depois, nessa forma de gesso, eles fazem a forma de concreto. Agora, imagine que nós estamos no início do século XX, a dificuldade, porque isso tudo é muito manual, tá? Bom, vamos lá. Nós temos 3 casarios. O do meio é no Rio de Janeiro, o de cima é em São Paulo e o da esquerda é em Paris. Então, quem perguntou se a Arte Nouveau veio para o Brasil, sim, veio e muito. Se vocês olharem para o slide do lado direito, se não fosse essas pinturas aí no entorno, se isso aí tivesse tudo meio que acabadinho, assim, descascando, eu poderia falar para vocês, isso daqui é um casario ali da Jerônimo Monteiro, porque os casarios da Jerônimo Monteiro, acho que se a Lila ainda estiver aí, ela vai lembrar, elas são todas muito parecidas com essa imagem do lado direito aí, tá? Essa é uma casa de burguês, né, casa de rico ainda no Rio de Janeiro. Essas casas hoje valem fortunas. Primeiro que elas estão localizadas em Copacabana, Leblon, em áreas nobres, Ipanema. E esse casario aqui de cima, se eu não me engano, no Brás, não lembro direito, mas ele... Não, gente, isso aqui é Paris. Aí eu viajando. São Paulo tem um prédio chamado Prédio Martinelli, que é muito parecido com acho que foi o primeiro prédio de São Paulo, e ele fica bem no centro, e ele tem exatamente esse estilo aí, só que ele é muito alto, tá? Mas é bem nesse estilo aí. Depois vocês procurem na internet que vocês vão ver, acho que é Edifício Martinelli, se eu não me engano. É muito legal, mas esse é Paris, o da esquerda é Paris, o do centro é Rio, e o da direita que é São Paulo. Então vamos lá, já entenderam? Já viram? Esqueci. Olha a parte do muro dessa casa central, todo em ferro fundido, tá? Vamos lá.
Aqui são os interiores, os slides de cima são os interiores das casas. Olha a mobília, os móveis, olha as cadeiras, todas com linhas curvas. Gente, isso deve dar muito trabalho para o pobre do marceneiro. No segundo slide, da esquerda para a direita, vocês vão ver uma parte de madeira nessa sala de jantar, também toda trabalhada, com curvas. E olha o tapete da segunda imagem da direita para a esquerda. É igual aquela parede lá de trás que a gente viu, com esse arabesco e com esses florais. Olha a lareira que fica no fundo desta sala, toda trabalhada com linha sinuosa. Olha os abajus, os pendentes que eu falei para vocês. Tudo nesse estilo bem de glamour. No último slide do lado esquerdo, vocês verão lá no fundo o vitral na porta que eu falei para vocês, que são os vitrais que eles usam como divisória de um ambiente para o outro. E do lado direito dessa última imagem, vocês verão um banco que é bem ao estilo de Luís XV, que é o nosso estilo mais amado, que é o rococó, tá? Bom, um piano, que vocês também veem lá no fundo, mas o que interessa para a gente é todo o entorno. Então, por isso que lá no começo diz que a Arte Nouveau ele vai valorizar as tecnologias da época, ferro e vidro, e ele perde um pouco a coisa histórica, eles querem colocar coisa nova, mas é coisa demais. Primeiro slide aqui do lado direito, vocês vão ver um pórtico de mármore, igual o pórtico daquela porta que eu mostrei para vocês, tá? Aquela primeira porta nos slides lá de trás. E embaixo, escadarias. Gente, olha essas escadarias. Essa do meio, essa foto foi tirada de cima para baixo. Aquele pontinho que vocês estão vendo lá no chão é o centro de um mosaico que tem lá embaixo, tá? E essa meio do lado direito aqui, meio rosé, toda em formato de caracol. Subir uma poltrona aí nos dias de hoje é meio complicado, né? Bom, então já deu para entender o que é o mobiliário e o tipo de escadaria. Agora que o tempo está correndo. O Gustav Klimt é o artista que vocês vão lembrar dele para o Enem. Olha a cara do cara, bem doido, né? Então, o Gustav Klimt, ele é austríaco, o principal museu dele está em Viena. Ele sempre andava assim, igual um mendigo. Então, ele uma vez foi contratado. Sim, teve mulher artista na Arte Nouveau. Mas o mais importante para vocês em matéria de Enem é o Gustav Klimt. O que vai acontecer com ele? Ele foi contratado por uma universidade para fazer um painel nessa universidade. E ele chega lá para conversar com o reitor desse jeito que vocês estão vendo aí. O que aconteceu? Segurança, né? As pessoas, os recepcionistas, não deixaram ele entrar, simplesmente acharam que ele era um mendigo que estava perdido por lá e ainda foi preso. Foi preso não, né? A polícia retirou ele do local. Aí até que ele explicou que alho não é bugalho, foi-se um tempão. Mas o Gustav Klimt, vocês fizeram um trabalho sobre ele, acho que no 8º, no 9º ano, ele usava muita textura, essas formas misturadas. Esse quadro aí do que vocês estão vendo no central se chama O Beijo. Acho que foi esse daí que vocês fizeram alguma coisa com ele, com recorte de revista. Se chama O Beijo. Então é um casal enrolado num tecido e é onde ele trabalha toda essa textura. Tudo isso aí é pintura, tá, gente? Essa imagem do lado direito se chama Adolphine Bloch, tá? É uma mulher que posava para ele, ela era uma madame, mas ela fazia essa gentileza de ser modelo dele também. Aí ele também pintava casarias, ou seja, ele também pintava paisagens. Isso aí é uma cidadezinha do interior da Áustria, que eu esqueci o nome, que é um nome meio complicado, mas sempre nesse estilo aí, meio do impressionismo, que é o último movimento que a gente teria que ter visto antes da Arte Nouveau, mas a gente só vai ver em agosto. Então, ele pinta com essas pinceladas mais espaçadas e rápidas para dar a ideia da textura que ele gostava de trabalhar. E a árvore da vida, que é essa que vocês estão vendo aí do lado direito, e que o que vai acontecer? Ele vai usar toda essa forma de arabesco da Arte Nouveau.
Então, só para ficar fixo aí na cabeça de vocês, principal pintor da arte, ou seja, de maior destaque, porque tiveram outros, teve belgas, teve alemães, porém, para vocês, em matéria de Enem, o mais importante é Gustav Klimt. Lembra, o cara que tem cara de mendigo, vocês não vão esquecer nunca mais, e que usa pedaços, que pinta como se estivesse pintando uma coxa de retalho. Aí vocês vão gravar isso daí, vocês vão ver o resto da vida sem esquecer. Agora, gente, essa obra fantástica. A gente já sabe que lá na pintura foi Gustavo Klimt e na arquitetura vocês nunca mais esquecerão esse senhor chamado Antônio Gaudí. Ele é catalão, ele era catalão, ele era de Barcelona. Essa casa é uma só. Ela fica no centro de Barcelona, pertenceu à família Milá. É um prédio, na realidade são vários apartamentos. Quem leu o livro Fortaleza Digital, é isso, né? Fortaleza Digital do Dan Brown, nos últimos episódios, o Langdon, ele fica exatamente na cobertura desse prédio aí. Ele é um prédio todo de linha sinuosa. Olha a sacada dos apartamentos, cada sacada dessa daí é um apartamento, tá? A figura de baixo mostra que por dentro ele é um prédio arredondado, ovalado, e ele tem um pátio central, que é isso que a gente está vendo aqui nessa imagem aqui de baixo. E o que vai acontecer? Ele tem umas como se fossem uns cogumelozinhos, assim, umas casinhas no alto, que isso são as chaminés, por onde a fumaça sai, que aí tem que ter lareira, que faz muito frio. E essas sacadas de ferro aí, gente, é a coisa mais engraçada. Parece que eles foram numa sucata, pegaram um monte de pedaço de sucata e foram fazendo essas sacadas aí. Isso é muito legal, a gente pode entrar na parte de baixo dele, se paga, lógico, né? É um prédio residencial, você não pode passar disso daí, mas é muito legal. Então, os donos chamavam Família Milá, uma família de Barcelona, mas ele ficou conhecido como La Pedreira, por causa dessa forma toda irregular, parecendo um amontoado de pedra. Então, Antônio Gaudí, espanhol de Barcelona, maior e principal arquiteto da arte nouveau. Uma das obras dele, La Pedreira. Segunda obra dele, essa daí é fantástica, é a coisa mais linda que eu já vi. Não, gente, já vi muita coisa linda, mas essa é muito bonita. Então, é no mesmo estilo, só que é casa Batlló. Também a família Batlló que contratou o Antônio Gaudí. Algum brasileiro importante para o Enem? Não. Eu acho que são esses que eu estou falando para vocês, são os mais importantes para vocês lembrarem do Enem. Então, a Casa Batlló, ela é no mesmo estilo de La Pedreira. Na imagem aqui do meio, vocês vão ver que esse estilo aí do vitrô da sacada é muito parecido com esse estilo arredondado de La Pedreira. Ele usa, gente, é como se ele pegasse areia colorida e fosse aí na fachada e fosse batendo, não é assim, Manu? Parece assim que vai batendo assim a areia e ela fica toda colorida. Olha a sacada tem ferro, né? Mas parece umas máscaras de carnaval. O telhado é todo vitrificado, isso é muito lindo, mas custa 30 euros para entrar e nós não entramos porque ou a gente deixava esses 30 euros para fazer outra coisa ou já viu, né? Mas a gente viu o exterior que foi ótimo. Vamos lá, correndo porque está em cima da hora. Aí, isso aí para o Enem vocês não podem esquecer. Catedral da Sagrada Família de Barcelona. Gente, isso é um ícone na cultura espanhola. A Sagrada Família está para a Espanha, assim como a Torre Eiffel está para Paris. Ela tem 3 entradas. Vamos olhar primeiro para o slide aqui do lado direito. Ela tem essa entrada que é mais moderna, que vocês estão vendo aqui de frente para a gente, que se chama Paixão de Cristo. Ela tem 3 entradas, só 2 estão prontas. Essa é a Paixão de Cristo, parece uma costela de baleia, alguma coisa assim. Essa eu não consigo explicar para vocês a grandiosidade disso e o quanto ela é bela, só vocês indo lá para ver.
não dá para a gente... Parece que eles foram na praia, pegaram a areia. Sabe quando a gente é criança, que a gente enche a mão de areia e deixa a areia pingando assim? É essa ideia que dá essa torre, essas coisas. Não está pronto. Ela começou em 1883. Ela vai ficar pronta em 2026. O Gaudí morreu em 36, se eu não me engano. Ele foi atropelado, ele não tinha documento, ele ficou quase uma semana para ser achado, né? Mas ele era um arquiteto muito interessante. Ele não fazia desenho, ele deixava tudo em maquete. Então ele deixou toda a maquete dessa igreja pronta, de como ele queria. E aí hoje estão se fazendo em cima dessas maquetes que ele deixou. Tá? Isso é uma obra particular, é toda feita por doações, é uma fundação. O Gaudí está em processo de beatificação lá no Vaticano, porque ele era muito religioso. Então essa entrada que a gente está vendo aqui é a que se chama da Paixão de Cristo, que é a crucificação dele. Do lado de lá, na mesma direção dessa, tem a Natividade, que eu vou mostrar uma foto, que foi a única que eu consegui da Natividade, para explicar para vocês, que seria o nascimento de Cristo, é Maria, José e os Reis Magos. E a parte que ainda vai ficar pronta é a parte que está aqui, ó, do lado, voltada aqui para esse prédio branco aqui do lado direito da gente. Ainda não está pronto. Aí, gente, vamos lá, o tempo está acabando. Aqui, ó, onde tem eu e Manu, nessa foto aqui do lado esquerdo aqui de cima, é a Natividade. Se vocês olharem na direção do meu cotovelo direito, vocês vão ver a imagem de Maria com o menino Jesus no colo, tá? Jesus não está na manjedoura, ele está no colo. E aqui que eu falo para vocês que parece, isso dá impressão de flor, mas parece que eles pegaram aquele monte de areinha na praia e foram fazendo essa coisa de pingar o cimento um em cima do outro. Isso tudo é flor, isso é tudo folha, é fantástico, é lindo. Juntem dinheiro quando vocês estiverem trabalhando, vão lá porque vale a pena. E embaixo, essa foto é como se você tivesse deitado no chão, olhando o teto. As colunas são palmeiras, e essas coisas brancas, pontudas, é como se fosse a palma da palmeira lá em cima. Então, esse teto é todo como se fosse folhagem, como se fosse todo uma palmeira. Do lado direito, nós temos o Parque Güell. Deixa eu ver se dá tempo de eu explicar para vocês. Não dá muito não, 8 minutos. Então, ó, vamos lá. O mais importante, Gustave Eiffel, lá em Paris. Gustave Eiffel e a Torre Eiffel. Não é Torre Eiffel, não, é Torre Eiffel, tá? O acento é Eiffel. Em brasileiro, a gente tem que falar Eiffel. Do lado esquerdo, a construção dela, 1887, o começo da construção. Eu vou passando as imagens, vou explicando para vocês. Aqui, 2016, isso é o Campo de Marte, foi onde o Santos Dumont deu a volta, não sei se já tinha a Torre Eiffel nessa época, não pesquisei isso. E aí, essa última parte aí de cima, gente, ela foi feita depois. Ela foi feita para um evento. Isso aqui é para vocês observarem a ferragem dela. Quando a gente foi lá, eles disseram quantos milhões de litros de tinta se gasta, acho que se pinta essa torre de 10 em 10 anos. E são não sei quantas toneladas de tinta que se gasta. Ela já foi dourada, ela já foi vermelha. Ela foi feita exatamente para ser inaugurada na época do centenário da Revolução Francesa, que ia ter uma feira de ciências e teve uma concorrência e o Eiffel ganhou. Não foi ele que fez o projeto, ele tinha uma empresa de engenharia, a empresa de engenharia dele ganhou esse concurso, acho que demorou 3 anos para ficar pronta. Aí essas fotos fui eu que tirei e para vocês observarem a ferragem. Essa roldana amarela é onde tem o elevador, a gente sobe por um elevador por aí afora, são 3 elevadores? 4. 4 elevadores, cada pé da torre tem um elevador e a gente pode ir no primeiro e no segundo patamar. O segundo patamar é esse daqui que está aqui com essa... Onde está a minha cabeça?
é o primeiro, esse menorzinho aí no slide onde tem minha fotografia, o segundo é o segundo patamar. Então, você paga para ir no primeiro e você paga para ir ao segundo. Nessa imagem aqui do lado direito, a segunda imagem, vocês vão ver lá no fundo, eles chamam de trocadeiro. É uma imagem que a gente vai ver aqui, ó, nessa aí de 1887, lá no fundo, é uma obra neoclássica, aí pertinho tem o Arco do Triunfo, e isso tudo aí fica exatamente aqui, ó, na imagem do lado direito, essa coisa branquinha lá no pé da Torre Eiffel. Gente, agora a gente para por aqui, é a nossa última imagem. Eu vou colocar isso daqui para vocês copiarem todas essas características no caderno de desenho de vocês. Eu vou parar de gravar. E aí,